Olá pessoal, dando continuidade ao nosso último vídeo, agora eu vou resolver os exemplos de número 1 e o exemplo de número 3, que estão no nosso material de apoio sobre análise de treliças, tá certo? Tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 3, eles já foram resolvidos na nossa última videoaula, a parte das reações de apoio, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver um problema de treliça é a questão das reações de apoio, certo? O primeiro cálculo que nós fazemos é o cálculo das reações. Então, se você não assistiu a nossa última videoaula, assiste lá, tá? Eu resolvi a treliça de número 1 e a treliça de número 3 do nosso material lá na nossa última videoaula sobre reações de apoio, tá certo? Então, eu vou pular a parte das reações porque já foi resolvido no último vídeo, tá certo? Mas lembrem-se sempre, quando a gente for resolver problemas de treliça, a primeira coisa que tem que ser resolvida são as reações de apoio. No apoio A, a gente tem um apoio fixo, né? Apoio fixo tem duas reações. E aí nós posicionamos na nossa última videoaula as reações, né? Chamei de AY, AX e CY, né? E nós encontramos os valores das reações na nossa última aula. O AX era menos 500 newtons, o AY era menos 500 newtons e o CY era 500 newtons. Bom, então, vamos dar sequência à resolução dessa treliça. Nós temos aqui uma treliça com 3 barras. E para começar a nossa análise, é interessante que a gente comece com um nó que tenha o menor número possível de incógnitas. Então, cada barra e cada reação de apoio a gente considera como uma incógnita. Aqui, nesse caso, a gente já calculou as reações de apoio previamente, né? Então, não são incógnitas para nós. Mas, se nós não tivéssemos calculado na última videoaula, seriam incógnitas. Então, nesse caso dessa treliça, ficaria mais fácil começar pelo nó B, que é um nó onde não tem apoio. E aí, como é que a gente faz? Eu vou pegar esse nó B e eu vou fazer um diagrama de corpo livre dele aqui embaixo, tá certo? Onde nesse diagrama de corpo livre eu vou representar todas as forças que atuam nesse nosso nó B. Vou fazer aqui uma representação dele. Vou chamar esse eixo de Y e o da horizontal de X. Certo? Então, na horizontal, no nó B, nós temos uma força na horizontal para a direita de 500 newtons. E nós temos duas barras, uma barra na vertical para baixo e uma barra também inclinada. Lembra que nós combinamos na nossa última aula de colocar essas barras sempre saindo do nó, então vai ficar com esse sentido, tá certo? Saindo do nosso nó B ali. Eu vou dar nome para essa barra, eu vou chamar ela de barra AB e essa barra aqui de barra BC. Tanto faz se eu colocar AB ou BA, ou BC ou CB, tanto faz, tá, gente? É só uma questão de nomenclatura. Então, aí, para resolver esse problema, nós temos que aplicar a somatória de forças em X igual a 0 e somatória de forças em Y igual a 0 para esse nó. Eu vou começar com somatória de forças em X igual a 0. Porém, aqui nós temos um problema. A gente tem uma barra que não está nem em X e nem em Y, que é a barra BC. Então, eu vou ter que decompor ela, tá? Toda vez que nós tivermos uma barra inclinada, a gente vai ter que decompor ela, tá certo? Igual a gente fez lá no começo do semestre. Decomposição de forças em BCX e BCY, tá certo? E vou fazer a decomposição em relação a esse ângulo aqui, ângulo θ, ele é um ângulo de 45 graus, tá certo? Que é esse ângulo que nós temos aqui em cima. 45 por quê? 2 por 2, né? Então, cateto oposto e cateto adjacente, os dois valem 2, então ele é um ângulo de 45 graus. Então, vamos lá. Fazendo a somatória de forças em X igual a 0, a gente vai fazer igual vocês já estão acostumados a fazer. Tudo que for para a direita é positivo, o que for para a esquerda é negativo. Então, nós temos BCX para
para a direita, positivo, e temos também uma carga de 500 sobre o eixo X, também para a direita, também positivo, igual a zero, porque só tem essas duas em X. BCX pode ser escrita como BC seno do ângulo, né, que é de 45 graus, mais 500 igual a zero. Eu quero encontrar aqui nessa equação, então, quanto vale a força na barra BC. Então, vai ser igual a menos 500, passando para o outro lado, né? Dividido pelo seno de 45 graus. Vamos ver. Menos 500 dividido pelo seno de 45 vai dar menos 707,11 newtons. Encontramos aqui quanto vale a força BC. Fiz a somatória de forças em X, né? Agora eu preciso fazer a somatória das forças em Y, igual a zero. Então, em Y, aqui nesse nó, nós temos AB para baixo, então menos AB, e tem o BCY também para baixo, então menos BCY, igual a zero. Posso reescrever isso aqui, então, como AB igual a menos BCY, né? Jogo isso aqui pro lado de lá. E BCY pode ser escrito como BC cosseno de 45. Então, AB é igual a menos BC. E BC vale menos 707,11. Eu carrego o valor que nós encontramos para BC e substituo aqui dentro, vezes o cosseno de 45 graus. Então, 707,11, né, positivo, vezes o cosseno de 45, 500. Positivo. Então, AB vale 500 newtons. Bom, sabendo que AB vale 500 newtons, eu agora posso partir para o nosso próximo nó. O nosso próximo nó, ele vai ser um nó A ou um nó C, né? Vamos pegar o nó A, acredito que fica mais fácil, certo? Então, vamos lá, vou pegar o nó A e vou isolar ele aqui do meu problema. Vou fazer ele aqui em cima. Eixo X, eixo Y. Então, no nó A, nós temos uma reação de apoio AY, que aqui ela tá pra cima, então aqui eu vou copiar igual tá ali, porque ela é uma força externa, tá certo? O AX tá pra direita, então eu vou copiar do jeitinho que tá ali no desenho, tá certo? E agora eu vou posicionar as barras. Eu tenho uma barra aqui pra direita e eu tenho uma barra pra cima. As barras a gente joga sempre saindo do nó, então as duas nesse sentido. Então, aqui eu vou ter a barra C e aqui eu tenho a barra AB. Lembrando que a barra B nós já calculamos, né? A gente já sabe que ela vale 500 newtons. Desculpa aí, gente, meu cachorro latindo. Bom, vamos lá. Vou começar fazendo a somatória das forças em X igual a zero. Por que em X? A B eu já descobri, tá aqui. A Y eu já sei. Tá aqui também. A X eu já sei. A única incógnita que sobrou pra mim foi a barra C, né? Então, se eu fizer a somatória dos forças em X, eu já resolvo o meu problema. Então, eu tenho AX mais AC igual a zero, porque ambas apontam pro lado direito, né? Então, AC é igual a menos AX. Ou seja, AC é igual a menos 500. Então, AC é igual a 500 newtons. E aí, fechamos, tá certo? Encontramos qual é o esforço em cada uma das 3 barras da nossa treliça, tá certo? Aqui tem mais uma observação. Lembra que eu falei pra vocês que quando nós jogarmos as forças das barras saindo do nó,
Se a gente chega em uma resposta positiva, significa que a barra ela sofre um esforço de tração. E se a barra tem um sinal negativo, significa que ela é uma barra que sofre um esforço de compressão, tá certo? Então, tá identificado aí de cada lado qual é o tipo de esforço que aparece em cada uma das barras. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, o exemplo de número 3 do material sobre treliças, nós já calculamos as reações de apoio dele também na nossa última aula, tá certo? Esses aqui são os resultados. Eu vou pedir para você, se você ainda não assistiu a nossa última aula sobre esse assunto, para você ir lá e assistir, tá certo? Para pegar certinho como é que a gente calcula essas reações de apoio. Mas eu já vou colocar aqui os resultados que a gente obteve lá na nossa última videoaula. Que é um apoio móvel, então tem somente uma reação, AY. E aqui em C nós temos um apoio fixo, que tem duas reações, CX e CY. E nós encontramos na aula passada os resultados de CX igual a 600 newtons, AY igual a 600 newtons e CY igual a 200 newtons. Então, vamos lá. Vou começar escolhendo um nó para isolar aqui do meu problema. Um nó que tenha o mínimo de incógnitas possível. Então, o nó D não é legal porque ele tem 3 barras, tem 3 incógnitas, então não é legal. O B também não, tem 3 incógnitas. O nó C tem 2 incógnitas, CY e CX nós já conhecemos, então dá para começar pelo nó C, certo? Então vamos fazer isso, vamos começar pelo nó C. Lembrando que para pegar um nó de apoio eu tenho que conhecer previamente as reações, tá? Já tem os valores delas que a gente determinou na última aula. Vamos começar aqui com o nó C. Posiciono os eixos X e Y. Eu vou posicionar as reações de apoio. CX atua para cá, que vale 600 newtons. CY tá para baixo ali no meu desenho, né? Percebem que eu coloco na mesma direção do desenho. CY vale 200 newtons. E temos 2 barras, uma na horizontal e uma na vertical. Jogo elas sempre saindo do nó. Bom, essa barra aqui eu vou chamar ela de CD. E essa aqui eu vou chamar de BC. Então, vamos lá. Não tenho nenhuma barra inclinada, então não preciso fazer decomposição de forças. Eu posso ir direto para a somatória. Então, vamos fazer primeiramente a somatória das forças em Y igual a 0. Tanto faz se X ou Y primeiro, tá? Fazendo aleatoriamente aqui. Então, o 200 está para baixo, negativo. CD também para baixo, negativo, igual a 0. Então, CD vale menos 200 newtons. Encontramos aqui o valor do esforço na nossa primeira barra. Vamos fazer agora a somatória das forças em X igual a 0. BC está para a esquerda, negativo, 600 também, igual a 0. Então, BC vale menos 600 newtons. Ok. Resolvido o nó C. Encontramos as 2 incógnitas do nó C. Agora, eu vou para o outro nó que tem somente 2 incógnitas, que é o nó A. Vou resolver ele aqui em cima. Nó A. Então, eixos X e Y posicionados. No nó A, nós temos aqui uma reação de apoio AY, que vale 600 newtons. Nós temos aqui uma barra inclinada e uma barra na horizontal, que são essas duas aqui. Eu vou chamar a inclinada de AB e a barra horizontal eu vou chamar ela de AD.
Para poder resolver isso aqui, gente, eu vou ter que decompor a barra que está inclinada. Então, ela vai ter uma componente AB na direção Y e uma componente AB na direção X. E eu vou decompor em relação a... Vamos pegar esse ângulo aqui, tá? Vou chamar ele de θ, que é o mesmo ângulo θ que nós temos aqui dentro, certo? Bom, para poder achar esse ângulo, eu vou precisar de um triângulo retângulo. Pensem que aqui, ó, eu tenho a formação de um triângulo retângulo de 3 por 4, certo? Eu consigo achar esse ângulo θ fazendo essa tangente. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é 4, pelo cateto adjacente, que é 3. Então, 4 por 3... dá 1,333, então, arco tangente, 53,13 graus. 53,13 é o valor do nosso ângulo θ, tá certo? Então, vamos lá, que é o mesmo θ que tem aqui. Vamos começar fazendo a somatória das forças. Vamos começar por Y, igual a 0. Somatória das forças em Y igual a 0. Em Y nós temos ABY para cima, positivo, e temos 600 newtons para cima, também positivo. E somente essas, então, igual a 0. ABY pode ser escrito como AB seno de θ. Então, AB seno de 53,13. Isso aqui é o nosso ABY. E já vou jogar os 600 lá para o outro lado. Então, igual a menos 600. Portanto, AB vai ser igual a menos 600 dividido pelo seno do ângulo, que é 53,13. Então, menos 600 dividido pelo seno de 53,13 dá menos 750. Encontramos já também o valor da força na barra AB. Fiz a somatória em Y, agora eu vou fazer a somatória de forças em X, igual a 0. Então, em X nós temos AD para a direita positivo e ABX para a direita também positivo, igual a 0, né? Então, AD, deixa eu escrever aqui embaixo, AD é igual a menos ABX, né? Menos ABX. E o ABX, ele pode ser escrito como AB vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 53,13. Portanto, AD é igual a menos AB, e AB vale menos 750, vezes o cosseno de 53,13. Vamos fazer esse cálculo. Menos com menos aqui vai ficar mais, né? 750 vezes o cosseno de 53,13. Vai dar aproximadamente 450, positivo. Não vai dar 450 exatinho, vai dar 450,001. Essa diferença, pessoal, não deu 450 exatinho porque a gente aproximou aqui o ângulo, não é 53,13 exato, é 53,13 e continua, tá? Então, como a gente arredondou o valor ali de 53,13, todos os resultados que ficarem em função dele não vai bater cravado, mas quando der, por exemplo, 450,001, vocês podem assumir que é 450, tá? Essa diferença é somente pela aproximação aqui. Por isso que é interessante, nesses exemplos de treliça, pessoal, vocês sempre usarem pelo menos 2 casas depois da vírgula na resolução, tá certo? Para minimizar esses erros por aproximação. Então, ó, vamos ver o que a gente já descobriu aqui. Pelo nó C, nós descobrimos a barra CD e a barra BC. Pelo nó A, nós descobrimos a barra AB e a barra AD. Portanto, a única barra que falta é a barra BD. A gente pode fazer o cálculo da barra BD usando o nó D ou o nó B. Eu vou escolher o D, tá certo? Porque o D tem somente uma barra inclinada, ele vai ser mais fácil de resolver. Nó D. Vou fazer o desenho dele aqui.
Só preciso descobrir a última barra que falta. Então, no nó D nós temos uma força de 600 newtons, que está para a direita. Temos uma barra vertical, uma barra inclinada e uma barra horizontal. Lembrando que forças de barras a gente sempre joga saindo do nó, então vai ficar dessa forma. Aqui é a nossa barra AD, que nós já calculamos, sabemos que é 450. Aqui nós temos a barra CD, que nós também já calculamos, a gente sabe que vale menos 200. E aqui a barra BD, que é a barra que falta. Essa barra, ela tá inclinada, então eu vou precisar desse ângulo aqui para decompor, que é o mesmo ângulo que nós temos aqui, que é o mesmo ângulo θ ali de aproximadamente 53,13. Então, a gente vai usar o mesmo ângulo. A barra BD, então, ela vai ter uma componente BD na direção X e uma componente BD na direção Y. Ficou um pouquinho apertado aqui o desenho, né? Mas acho que dá para entender. Então, vamos lá. Eu não quero saber nem a C nem a D, porque eu já sei o valor deles. Eu só preciso saber o valor da barra BD. Então, eu vou fazer somente o somatório de forças em X. Se fizesse somente o somatório de forças em Y, também dava, tá? Não preciso fazer as duas, porque só tem uma incógnita para achar. Então, em X nós temos 600 para a direita, menos AD, que está para a esquerda, né? E menos BDX, porque também está para a esquerda, igual a zero. Então, esse AD aqui, a gente já sabe que vale, cadê? 450. Então, 600 menos 450, a gente tem 150. Menos BDX. BDX pode ser escrito como BD cosseno de 53,13 igual a zero. Então, vou isolar aqui o BD. 150 por cosseno de 53,13, tá? Positivo quando a gente faz ali os ajustes de sinais. Então, 150 dividido pelo cosseno de 53,13 vai dar aproximadamente 250. Por que aproximadamente? Porque deu 249,999, ou seja, 250, tá, gente? Lembra do que eu falei pra vocês, quando der valor muito próximo a um valor inteiro, vocês podem considerar o inteiro, porque isso provavelmente é por causa do arredondamento do ângulo. E aí, então, encontramos aqui o valor da última força que falta, né, da última barra. Então, concluímos a análise da treliça do número 3, tá certo? Acho que fica claro que quanto maior a treliça, mais barras ela vai ter e mais longo fica o exercício, né? Mais longa fica a resolução. Mas, pessoal, o procedimento de cálculo, ele não muda, tá certo? Sempre nós devemos começar a análise da treliça calculando as suas reações de apoio, tá? E aí a gente vai ver na nossa próxima aula que existem situações onde não precisa calcular as reações, tá? Porém, se vocês veem que é uma treliça com apoio fixo e um móvel, vocês conseguem resolver, né? Então, podem calcular as reações de apoio. Em que situações que a gente não calcula a reação de apoio para a treliça? Se, por exemplo, ela tiver dois apoios fixos. Se ela tem dois apoios fixos, ela então vai ser uma treliça hiperestática e vocês não vão conseguir resolver apenas com somatória de forças, tá bom? Porém, toda treliça que tem um apoio fixo e um móvel, vocês conseguem resolver, certo? Então, comecem pelas reações de apoio, depois a gente parte para procurar o nó que tem o menor número de incógnitas, lembrando que eu consigo resolver nós com, no máximo, 2 barras incógnitas, certo? E aí a gente isola o nó, posiciona todas as forças, lembrando também que forças externas a gente posiciona no mesmo sentido que está no desenho, a gente joga para cá, e o que são forças de barras a gente sempre joga saindo do nó. Aplica a somatória de forças em X e em Y, lembrando também que barras inclinadas precisam ser decompostas. E aí a gente vai caminhando de um nó para outro até a gente encontrar os valores de todas as barras de uma treliça, tá certo? Pra que eu uso isso na minha vida?
A gente vê muita estrutura treliçada por aí, pessoal. Estrutura metálica, de estrutura de madeira, né? E muita construção rural também, tá certo? Na verdade, toda edificação ela precisa ser coberta de alguma forma. E aí, então, essas treliças, elas vão estar sempre presentes em estruturas de edificações, tanto rurais quanto urbanas. E para poder dimensionar essas estruturas, projetar da forma correta, a gente precisa dos valores dos esforços em cada uma das barrinhas da nossa treliça. Então, é extremamente importante, tá certo? Ah, esqueci aqui, né? Vamos posicionar Czinho de compressão nas barras que são comprimidas e T de tração nas barras que são tracionadas. O exercício não pede, mas acostumem a colocar essa informação para ficar uma análise mais completa, certo? Pessoal, se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar. Na nossa próxima videoaula, a gente vai estar resolvendo mais exercícios sobre isso, algumas treliças diferentes. E em breve nós teremos provas sobre o conteúdo da unidade 2, então fiquem ligados, ok? Até a nossa próxima aula.